Olá, boa tarde. O NT Sul desta terça-feira, 27 de abril, já está começando. Muito obrigado pela sua companhia e veja os destaques da edição de hoje. Cachoeira do Sul tem caso confirmado de dengue e mais um suspeito. No quadro Raio-X da Saúde, Francisco Bastos fala sobre inclusão de pessoas com autismo. Tramita no Congresso Nacional projeto de lei que autoriza a venda de terras brasileiras para estrangeiros. Em decisão unânime, Justiça mantém suspensão das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. E ainda, otimismo na colheita de nozes. Expectativa é chegar a 4.000 toneladas colhidas. E você, tem alguma informação, um questionamento, uma opinião para mandar para a gente? Envie para o nosso WhatsApp que nós vamos mostrar aqui na nossa telinha. É o 51997697129, o nosso número. Ou então comente lá na nossa live no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Não deixe de interagir. O NT Sul de hoje começa agora. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul emitiu nota ontem registrando 24 novos casos de coronavírus na cidade. Mais 45 estão como suspeitos, aguardando o resultado de testes, e outros 13 cachoeirenses estão recuperados da Covid-19. Com estes novos dados, Cachoeira do Sul soma 6.238 casos confirmados e 158 suspeitos. 6.517 testes já deram negativo até agora e 5.338 pessoas estão recuperadas do coronavírus. Cachoeira tem 99 óbitos de pessoas com a doença. O Hospital de Caridade e Beneficência está com 23 pacientes internados na área Covid, 17 na UTI e 6 na enfermaria. E a semana em Cachoeira do Sul começou com a confirmação do primeiro caso de dengue no município. O diagnóstico é de um homem de 50 anos, residente no bairro Tupinambá. A contaminação foi autóctone, que é quando a doença é contraída na cidade. Além disso, já foi registrado um caso suspeito no bairro Ponche Verde, uma mulher de 41 anos que estava em Santa Cruz do Sul nos últimos dias. Nós conversamos com a bióloga e coordenadora do Programa de Combate e Enfrentamento ao Aedes aegypti, Rosinelli Pérez, que dá os detalhes dessas notificações confirmadas na tarde de ontem. Daniel, o Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Cachoeira do Sul notificou nesta segunda-feira o primeiro caso de dengue aqui em Cachoeira do Sul, um senhor de 50 anos aqui no bairro Tupinambá, no município de Cachoeira do Sul. Temos também um caso suspeito. A gente acompanha essa situação aqui da dengue em Cachoeira do Sul, também fazendo uma relação com Santa Cruz do Sul, a cidade vizinha, que já notificou mais de 500 casos. Estou ao lado da Rosinelli Pérez, bióloga aqui do DVS, responsável por esse controle e combate ao Aedes aegypti aqui em Cachoeira do Sul. Rose, fala sobre esse caso específico no bairro Tupinambá, e acho que a mensagem que a gente precisa passar para o telespectador é que não existe uma crise sanitária em relação à dengue. Apenas há um caso e um controle natural por parte dos membros da saúde. Bom dia. Bom dia, Bernardo. Realmente, nós temos um caso confirmado, um caso autóctone, que significa que a pessoa contraiu aqui no município mesmo, o que é muito preocupante, mas não é caso para pânico, assim, né? Nós não temos uma epidemia, nós temos um caso confirmado e o caso suspeitos também, que estão aparecendo, né, toda semana alguma coisa referente a isso. Mas é muito importante que a população continue ajudando, auxiliando o poder público a cuidar para evitar os criadouros, que é a melhor forma ainda de nós eliminarmos o mosquito transmissor da dengue. Rose, a comunidade ela fica um pouco em pânico vendo a atuação dos agentes, sim, mas isso é um trabalho natural, né? Sim, nós temos todo um protocolo de procedimentos que devem ser seguidos. Então, quando nós constatamos que alguma pessoa está suspeita, é um caso suspeito, ou um caso confirmado, como aconteceu agora, é necessário fazer o bloqueio de transmissão viral. E esse bloqueio, ele consiste em ir até o local, né, e perto onde a pessoa reside, e 9 quarteirões devem ser trabalhados ali de forma intensa, fazendo a eliminação, principalmente a eliminação dos criadouros, e, se for necessário, se for encontrado algum foco de larvas, usar o larvicida, e se for encontrado algum foco de mosquitos mesmo, sobrevoando, enfim,
aí também aplicação de pulverização, produto químico pela pulverização. Então, isso que causou um pouco de estranheza ontem no bairro Ponte Verde, porque os agentes estavam fazendo esse trabalho. Então, foi uma equipe maior, normalmente circula uma ou duas agentes de endemias na região, foi uma equipe maior para conseguir fazer esse trabalho no menor período de tempo possível. E hoje, esse mesmo trabalho está acontecendo no bairro Tupinambá, pegando um pouquinho do bairro Barcelos ali também. Rose, o mosquito Aedes aegypti, ele circula, enfim, nas casas e ele está presente, mas não quer dizer que ele está com a dengue. Acho que é importante recapitular para a população como é que é essa contaminação da dengue, porque é um processo mais, digamos assim, mais longo, precisa de diversas situações para a dengue chegar, né? Inclusive é bom esclarecer, porque as pessoas estão confundindo um pouco com Covid, né? Então acham que tem que ser os mesmos procedimentos do Covid, enfim, que vai passar pelo ar, pelo contato. Não, a dengue, ela só é transmitida tendo o vetor Aedes aegypti, né, que é o mosquito transmissor. Se não tiver o vetor, ela não vai passar de uma pessoa para outra pelo ar ou pelo contato físico ou de talheres, roupas, enfim, não é dessa forma, né? Tem que ter o mosquito. Os sintomas são bem semelhantes ao de uma gripe comum, também semelhantes a alguns sintomas do Covid, né? Então, fica difícil, assim, de saber, um médico só vai saber mesmo se solicitar o teste, né? Os sintomas são febre, dor de cabeça, também tem um sintoma que é bem peculiar, assim, que é a dor retroorbital, que é uma dor atrás dos olhos, nas articulações também, tem pessoas que desenvolvem umas manchas na pele também. Nós precisamos que as pessoas limpem os pátios, que cuidem as suas piscinas, né, que removam os criadouros que possam estar. Tem que olhar, pelo menos assim, 5 minutinhos por dia, dar uma olhada no pátio ou dentro da casa mesmo e ver onde pode ter ali alguns mosquitos escondidos ou larvas de mosquitos para poder controlar um pouquinho isso, né? Se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter sucesso nessa nossa luta aí, tá? Tá certo, Daniel. Conversamos com Rosinelli Pérez, aqui do Departamento de Vigilância em Saúde, esclarecendo esse primeiro caso de dengue aqui em Cachoeira do Sul. Também temos um caso suspeito. O caso confirmado é lá do bairro Tupinambá e o suspeito aqui do bairro Ponte Verde, aqui em Cachoeira do Sul. O último caso de dengue em Cachoeira foi lá em 2010, então 11 anos sem a dengue presente aqui em Cachoeira do Sul. Vai o alerta para a comunidade cachoeirense tomar os devidos cuidados para não alastrar essa doença, mais uma, no nosso cotidiano. Eu retorno com você. Obrigado, Bernardo, pelas informações. Aí a gente apela aqui, reforço, né, o que o Bernardo falou, que a Rosinelli também trouxe aí na entrevista, né? Cada um de nós pode fazer um pouquinho, pode fazer a sua parte, dar aquela olhada no pátio, né? Porque se não tiver mosquito, não tem a proliferação da doença. Portanto, vamos ajudar, né? E se Deus quiser, a gente contém aí essa questão em Cachoeira do Sul. Gente, se você conhece alguém que tem transtorno do espectro autista, já deve ter percebido que faltam políticas de inclusão para essas pessoas. Há alguns dias nós falamos aqui sobre um programa do governo aqui do Rio Grande do Sul que vai focar nesse grupo. O programa é o Te Acolhe. E esse programa é o tema do quadro Raio X da Saúde desta semana. A questão da inclusão no mundo todo, e nosso país especialmente, é sempre uma questão de muitas dificuldades para haver o seu reconhecimento e a implantação de políticas que consigam compreender a dimensão de que essa diversidade, que as diversidades de maneira geral, impõem. Nosso país já avançou muito em termos de legislação, temos vários estatutos, como o da criança e adolescente, do idoso, a questão da acessibilidade e também do acesso de crianças com necessidades especiais em classes regulares na área da educação. O SUS é um grande exemplo, com seu princípio da universalidade, em termos de respeito à diversidade que nós temos, aos grupos minoritários, aos diferentes de maneira geral. E por isso que é muito bem-vindo e deve receber o nosso aplauso
Este programa do Governo do Estado, da Secretaria Estadual da Saúde, que é o Te Acolhe, que tem justamente a implantação de uma política para pessoas com espectro autista, que no Brasil hoje são em torno de 2 milhões de pessoas já diagnosticadas. E também é saudável haver uma mobilização em Cachoeira do Sul, através da Prefeitura Municipal e da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, para que aqui seja implantado um dos centros regionais de referência para o atendimento desses portadores, o que certamente trará para a nossa cidade e para a região como um todo, digamos, um diferencial no tratamento, na assistência e na discussão desse tema que é tão importante. A exemplo de outras diversidades que nós tivemos no decorrer do tempo, as dificuldades não serão menores para a questão dos autistas. Há sempre, independente da questão econômica dos países, enfim, nós sempre temos algumas resistências por parte da sociedade, mas que elas devem ser enfrentadas. E como todas as caminhadas, tem que ser dados os primeiros passos. Por isso que agora, a exemplo de outras situações que nós já vivenciamos no passado e que avançaram, é importante também que todos tenhamos presente a importância de dirigirmos as nossas ações em termos de educação, de saúde, de assistência, também para este grupo que é tão significativo e que poderá ter o respeito da sociedade para o seu desenvolvimento e para que consiga ter, logicamente, o acesso a todos os serviços e, principalmente, o respeito como cidadãos. E atenção, porque amanhã tem estreia de novo quadro aqui no NT Sul. Vai ser o quadro Minha Carreira, com a Grace Tomazetti, consultora de carreiras. Na semana passada, você já viu, né, a Grace falando um pouquinho de como vai ser esse quadro. Vai ter muita informação, dica importante sobre carreira. Ela vai ajudar você a se desenvolver profissionalmente e entender melhor como funciona o mercado de trabalho. É amanhã aqui no NT Sul. Inclusive, já prepare aí as suas perguntas, as suas dúvidas. Você vai poder mandar para a gente aqui e a Grace vai responder quinzenalmente aqui no NT Sul. Você não pode perder. Gente, um projeto de lei que autoriza a venda de terras para estrangeiros no Brasil tramita no Congresso Nacional. O projeto foi proposto pelo senador Irajá Abreu, do PSD do Tocantins. A matéria já foi aprovada no Senado e agora segue para a Câmara dos Deputados. O assunto ganhou força ainda em 2020, quando o presidente Jair Bolsonaro criticou a proposta e garantiu que o projeto vai ser vetado se chegar até ele. Colocar as terras brasileiras à disposição dos compradores internacionais vem preocupando quem depende do meio rural para sobreviver. O projeto de lei já aprovado no Senado prevê a dispensa de autorização para a compra ou posse de imóveis com áreas de até 15 módulos fiscais por estrangeiros. A sugestão é do senador Irajá Abreu, do PSD do Tocantins. Esse investimento não pode ultrapassar os 25% do território dos municípios. Mesmo assim, o assunto traz manifestações importantes de lideranças parlamentares do setor da agricultura que buscam a reversão dessa ideia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já expôs ser contrário à matéria e afirmou que o projeto será vetado se chegar à mesa dele. Ele pode começar a comprar terras e municípios que ele sabe, de uma forma ou de outra, o que tem no subsolo. Ele começa a explorar. Não pode acontecer no Brasil, pessoal. Passou no Senado, né? Alguns senadores falaram que o projeto é bom, não me convenceram, tá? Vai para a Câmara, não sei como a Câmara vai proceder. Se a Câmara aprovar, tem um veto meu. Tem um veto meu e daí o Congresso vai derrubar ou não o veto. Agora, falta patriotismo para nós aqui. Não podemos permitir que o Brasil seja comprado. A questão pode trazer consequências indesejadas, principalmente na regularização fundiária.
os registros cartoriais e do INCRA acabam ficando desatualizados e não representam a realidade. Para a advocacia rural, esse tipo de movimentação pode gerar o novo êxodo rural, sobretudo dos agricultores familiares. A agricultura familiar poderá ser assediada sim, pelo capital estrangeiro. E ao se ver na iminência de vender uma terra por que vale sendo pago por ela 2, o produtor dificilmente vai resistir à ideia. E nós corremos o risco de o capital estrangeiro forçar um novo êxodo rural, tá? Não já agora mudando de lugar necessariamente, mas mudando de atividade. Então, a agricultura familiar vai se desfazer da estrutura de produção, ela vai ter que migrar para a atividade urbana. Ela não tem como mais ficar na atividade rural porque não tem mais área para fazer produção. Então, nós podemos estar mexendo numa questão muito delicada no ambiente social, que seria o capital estrangeiro expurgando o grupo familiar da sua atividade, né? Fazendo forçosamente ele mudar de atividade, e isso com riscos sociais para o país. A desvalorização do real também é um motivo significativo para o crescimento dessa pauta em Brasília. O advogado acredita que a região centro-oeste do país deve ser o principal alvo dos estrangeiros, caso a matéria seja aprovada. As áreas de maior volume de produção, seja em termos de extensão, seja em termos de produtividade, e que estiverem próximas das regiões de transporte mais econômico e efetivo, como é o caso do transporte marítimo, né, fluvial e coisas do gênero, o Mato Grosso é a menina dos olhos do estrangeiro. Aqui em Cachoeira do Sul, o tema foi lembrado pelo vereador e liderança do PSB, Ronaldo Trojan. Na oportunidade, o político ressaltou que o município possui terras férteis para a produção agrícola e esse tipo de articulação pode prejudicar a economia local. Qual o benefício de nós vendermos as terras, 25% da terra rural, aqui de Cachoeira do Sul? Terras férteis. Somos exemplo para o mundo em produtividade, tanto de soja como o arroz. Abrir mão por quê? Eu não consigo vislumbrar algum benefício nessa venda. O problema é que a proposta feita aí do senador Irajá, eu acho que ela beira a inconstitucionalidade. Sabe por quê? Porque tem um artigo na Constituição, artigo 190 da Constituição, diz que as terras estrangeiras têm que ter aquisição e arrendamento limitados. Está lá posto no artigo. O que o senador está querendo é tornar ilimitado. E a lei que ele quer ver sancionada não pode ir contra a Constituição. E eu até penso aqui comigo que caso ela seja promulgada nesses termos, embora o presidente Bolsonaro já tenha dito que vai vetar, mas ainda que derrube o veto dele, ela poderá ser questionada em termos de constitucionalidade lá junto ao Supremo Tribunal Federal. E ainda sobre a reação de Cachoeira do Sul a esse projeto, né, o vereador Ronaldo Trojan propôs uma moção de contrariedade a esse projeto e essa moção teve apoio unânime dos vereadores aqui do município e moção que foi enviada, portanto, ao Congresso Nacional. E você que está em casa, o que você pensa sobre essa ideia? Você acha que o proprietário ele pode ter a opção de vender as suas terras, por exemplo, a um comprador internacional, alguém que mora em outro país, para algum estrangeiro? Você acha que é bom para o Brasil esse projeto? Você acha que é ruim? O que você pensa sobre esse assunto? Mande mensagem para as nossas redes sociais. Os nossos canais de interatividade estão abertos para a sua participação aqui. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Está aparecendo aqui na tela, viu? A gente vai conversando aqui com você e as informações vão ficando aqui no nosso rodapé, portanto é só você mandar o seu recado. Tem também a nossa live lá no Face, você pode comentar por lá, facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar pelo Face, aqui os recadinhos. Lúcia Elias está com a gente aqui, desejando um ótimo dia. Obrigado, Lúcia, tudo de bom para você e para sua família. A Lorete Tati Castro também com a gente. Robson Bibiano, obrigado, Robson, aqui pelo seu recado. A Mara Regina também está com a gente, desejando um bom jornal para todos. Obrigado, Mara. Ótimo dia aí também, boa terça-feira.
a Juliana Martins, Teca Alberto. Daqui a pouquinho a gente vai falando aqui das demais participações que estão chegando, né, aqui nas nossas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha também no nosso WhatsApp. O Antônio Marcos está com a gente aqui. Daniel, manda os parabéns para minha filha Sofia. Ela completou 9 aninhos esses dias, está ligadinha no NT Sul. Vamos ver a foto aí que o Antônio manda pra gente da Sofia. Legal, olha aí, ó, a família se reuniu, né, para os 9 aninhos da Sofia. Sofia, parabéns, grande abraço aí para você, um abraço para o Antônio, para a esposa dele, para toda a família, né? Obrigado pela companhia com a gente aqui no NT Sul na hora do almoço. Quem mais? A Caroline também está interagindo com a gente. Manda um abraço para o meu amigo Renato. Ele e seu amigo Leon não perdem o programa. Vamos ver a foto que a Caroline manda para a gente. Legal, tá aí a foto dele. Grande abraço para o Renato e para o Leon, de olho na telinha aqui do NT Sul. E você, não participou ainda? Corre aí, pega o seu celular, conte pra gente o que está acontecendo, onde você está, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Tira uma foto aí da sua família, né? Você, quem sabe, esteja aí almoçando, ligado com a gente. Já já a gente põe na telinha. É bom fazer o NT Sul junto com você. No próximo bloco, o balanço do primeiro dia de aplicação dos 30 mil testes rápidos em Cachoeira do Sul. E ainda, em decisão unânime, Justiça mantém suspensão das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Otimismo na colheita de nozes. Expectativa é chegar a 4 mil toneladas colhidas. Os detalhes já já, logo depois do intervalo. NT Sul já de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. E é sobre o tempo que a gente fala agora, porque continua friozinho em Cachoeira, né? Especialmente no início da manhã, foi assim hoje. E um pouco mais para o final da semana, pode ser que as temperaturas mínimas aumentem um pouco. Vamos conferir agora na previsão do tempo. Terça-feira tem céu limpo em Cachoeira do Sul, sol e o amanhecer foi friozinho. Mínima 10 graus, máxima 22. Quarta-feira deve ter predomínio de sol em Cachoeira do Sul e o frio segue ao amanhecer. Temperatura mínima 10 graus e máxima 23. Quinta-feira também vai ter sol ao longo de todo o dia, fica já um pouquinho menos frio ao amanhecer e o dia marca também uma escalada das temperaturas máximas até o fim da semana. Mínima 11 graus, máxima 24. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A massa de ar seco que passou a atuar sobre o território gaúcho deve inibir a formação de nuvens carregadas no Rio Grande do Sul. Por conta disso, conforme a SOMAR Meteorologia, a previsão é de tempo firme, com sol e poucas nuvens em todas as regiões do estado. O destaque do dia fica por conta das baixas temperaturas previstas para alguns municípios. Nós vamos ver agora as máximas. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 23. Em Passo Fundo, região norte, e também na região central em Santa Maria, 20 graus. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 21 graus. Em Pelotas, Rio Grande, região sul, 20 graus. E nós vamos agora para mais um bloco de interatividade. Vamos ver o que os nossos telespectadores, o que os internautas estão dizendo. Reitero aqui para você o contato do nosso WhatsApp, para onde você também pode mandar a sua mensagem, já está aparecendo aí na telinha, 51997697129. Vai participando com a gente. Vamos aqui para a tela ver o que o povo está dizendo. A Neuza Gomes está com a gente aqui. Não devem vender terras para os estrangeiros, não, diz aqui a Neuza, né? Destacando, se você ligou a sua TV agora, a gente falou sobre um projeto que está tramitando no Congresso Nacional, que prevê a possibilidade da venda de terras brasileiras, não é? Para compradores estrangeiros. Teve uma moção de contrariedade aqui da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul ao Congresso Nacional. Essa proposta já passou pelo Senado, tem que passar ainda pela Câmara. O presidente Bolsonaro se diz contrário a essa proposta. E a gente abriu aqui, portanto, a discussão. Se você quiser participar, por favor, dê aí a sua opinião. Vamos ver quem mais participa com a gente. A Vanessa Dikov também participando com a gente. Ela diz aqui, com certeza não, nossa terra é da nossa gente, diz a Vanessa. Obrigado, Vanessa, aí também pela sua opinião, pelo seu posicionamento, né, sobre esse tema. O Alisson Magrão também interagindo, ele diz aqui, na minha opinião, deveriam voltar às aulas do ensino fundamental e médio, cursos técnicos e profissionalizantes. Obrigado, Alisson, também aí pela sua opinião, né, sobre
essa situação das aulas que se complicou aqui no Rio Grande do Sul, depois de vários decretos, decisões judiciais, e a gente vai falar, inclusive, sobre isso daqui a pouquinho. Vai participando com a gente, vai mandando aí o seu recado, a sua opinião sobre os fatos do dia, a sua notícia. Faça o Telejornal NT Sul junto com a gente. Começou ontem em Cachoeira do Sul a aplicação de 30 mil testes rápidos sorológicos que devem apontar a atual condição do município diante da pandemia de coronavírus. A repórter Lena Caetano está chegando com o balanço do primeiro dia de testes e também com informações sobre a urgência de mobilização para o uso desses testes em função do prazo de validade, que é 15 de maio. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. É isso então. Ontem, primeiro dia de ampla testagem contra a Covid-19 em Cachoeira do Sul, 785 testes rápidos sorológicos foram efetivados junto ao funcionalismo público municipal. Na parte da manhã, o pessoal do setor administrativo e outras áreas, e na parte da tarde, os funcionários da área da educação. 756 negativaram, porém 11 testes sugeriram contato ou infecção prévia, 18 testes sugeriram infecção ativa e foram submetidos então ao segundo teste, o RT-PCR, que é um teste mais efetivo. O secretário Marcelo Figueiró conversou conosco hoje pela manhã e disse que esses resultados positivos, de uma certa maneira, são esperados. E esse também é um dos objetivos desta ampla testagem, detectar onde estão casos ativos ou positivados de alguma maneira que possam e devam ser isolados e tratados. Vamos conferir a fala dele. Na verdade, quando a gente faz um inquérito epidemiológico, é para estabelecer exatamente onde é que estão as áreas onde o foco está mais ativo que a gente tem que atuar. Então, claro, é óbvio que com 800 testes tinham que aparecer mais ou menos essa média, em torno de 30. Eu acho que as soluções que foram encontradas pela Secretaria, até mesmo para avançar além do teste rápido, foram bem adequadas, que é encaminhar as pessoas que testaram positivo para o RT-PCR, que tem 90% de precisão, e assim conseguir dar a essas pessoas exatamente qual é a condição ideal delas, a condição que elas têm em relação à doença Covid. O cronograma de testagens continuou hoje pela manhã. Entre 9 horas e meio-dia foi na Vila Vargas, Piquiri. Durante o dia de hoje, até 15 para as 4 da tarde, na US1 do INSS. A gente está vendo imagens aí da testagem agora pela manhã, junto ao INSS, e tem todo um cronograma que se estende nos próximos dias. Importante salientar, segundo o secretário Marcelo Figueiró, que existe uma certa urgência em efetivar esses testes, que a população realmente procure e faça esses testes. São 30 mil testes disponíveis, porque esses testes têm prazo de validade. O secretário explica. Nós estamos pedindo que a população compareça para fazer a testagem, porque nós ganhamos esses testes, ganhamos 30 mil testes, e temos que usar esses testes, já que eles são de graça, foram dados para nós. Só que nós temos uma dificuldade, que é o prazo para fazer isso. Esses testes vencem no dia 15 de maio. Então, só a Secretaria de Saúde não vai conseguir colocar todos esses testes na rua. Então, nós estamos pedindo para que a população vá no posto de saúde para testar, mas também as empresas nos procurem, que nós vamos na empresa e testamos a empresa. A escola nos procure, que nós testamos a escola. A organização social, que movimenta um grande número de pessoas, nós estamos nos colocando à disposição dessas organizações e de toda a sociedade para fazer o teste no maior número possível, para poder fazer o inquérito epidemiológico o maior possível, para que a gente tenha os melhores resultados. Dado o recado do secretário, então, agendamento junto à Secretaria Municipal da Saúde para efetivação desses testes rápidos sorológicos contra a Covid-19. Vou destacar para o telespectador, a partir de agora, o cronograma até sexta-feira de locais de testagem. Amanhã, quarta-feira, 29 de abril, na ESF 5, no bairro Bom Retiro, no Piquiri também, entre 9 e meio-dia. Quinta-feira, dia 29, no CAPS AD, entre 8 e 4 da tarde. Na US 14 do bairro Marina, ESF 4, bairro Barcelos, ESF 8 na Ferreira, entre 7h30 e 14 horas. Na sexta-feira agora, dia 30, ESF 3, bairro Noêmia, vai estar oferecendo
a testagem. Nas unidades de saúde, horário de atendimento entre 7h30 e 11h45, 1h30 da tarde e 3h45. Quero destacar, Daniel, antes de encerrar, que a gente falou aqui no NTSU essa semana sobre a falta de vacinas de segunda dose para vacinação contra a Covid-19. O secretário Marcelo Figueiró também nos informou que hoje à tarde vai ter uma reunião que vai definir efetivamente sobre a distribuição de senhas para que a população possa receber a segunda dose da Coronavac, que é a que está faltando e, por enquanto, não tem doses suficientes para suprir toda a demanda. Existe a expectativa de chegada de novos lotes, mas não se sabe se em quantidade suficiente. Por isso, a possibilidade de adoção de senhas, a gente dá todos os detalhes na edição de amanhã do NTSU. Contigo. Obrigado, Lena, pelas informações, esclarecimentos importantes. Inclusive, a nossa produção hoje de manhã entrou em contato também com a 8ª Coordenadoria Regional de Saúde para apurar essa questão da falta das doses da Coronavac, né, para idosos que precisam fazer a segunda dose. E o número que a gente tem atualizado de Cachoeira do Sul é que 4.769 pessoas estão com o cronograma da segunda dose atrasado. Portanto, a gente torce, né, que esse processo seja agilizado, né, para que definitivamente essas pessoas sejam imunizadas. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu manter as aulas presenciais suspensas no estado. A decisão foi unânime entre os desembargadores envolvidos no caso. Com a derrota, o governador convocou uma reunião de emergência para debater novas medidas para a reabertura das escolas. A decisão foi tomada na noite de ontem. Os 3 desembargadores mantiveram o parecer divulgado ainda no final de semana. Assim, atividades presenciais em todo o estado devem permanecer de forma remota, em razão dos índices do coronavírus no Rio Grande do Sul. Após a definição do assunto, o governo do estado lançou uma nota alegando que está analisando o teor da decisão tomado pela Justiça nesta noite e estudando as medidas cabíveis para garantir o retorno seguro das aulas presenciais. O manifesto ainda destaca que o ensino presencial sempre foi tratado com prioridade pelo governo, pois é inquestionável o prejuízo que a ausência de atividades pedagógicas e de cuidado causa aos alunos. Mesmo cumprindo a agenda em Brasília até quarta-feira à noite, o governador Eduardo Leite não trata o assunto como encerrado. E sobre toda essa situação, né, nós temos uma informação da manhã de hoje. O governo do Rio Grande do Sul deve publicar um novo decreto colocando todo o estado em bandeira vermelha. Isso é informação extraoficial, ou seja, ainda não foi confirmada oficialmente pelo governo gaúcho, mas é o que foi sinalizado numa reunião que o próprio governador Eduardo Leite convocou com o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente da Federação dos Municípios e também o prefeito de Porto Alegre. Com isso, as aulas poderiam ser retomadas. E como foi dito na reportagem, o governador Eduardo Leite está em Brasília e fica lá até amanhã. Hoje, às 2h30, ele vai ter uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mais tarde, às 13h30, a conversa é com o senador Renan Calheiros, cotado para assumir a relatoria da CPI da Covid-19. Na quarta-feira, a pauta vai ser a carteira de projetos de desestatização do Rio Grande do Sul. E, por fim, Leite se reúne com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, por videoconferência. As duas agendas envolvem questões relacionadas à CE. Com a chegada da colheita da safra de nozes 2020-2021, os pomares já registram grande movimentação e tem otimismo no setor. A expectativa é de chegar este ano a 4.000 toneladas colhidas, retomando a 4ª posição no ranking mundial. Com esta linda imagem de nozes, eu abro essa entrevista para um bate-papo muito especial a respeito da safra 2020-2021, que a colheita está começando esta semana e o Edson Ortiz, da empresa Divinut, está com a gente. A Divinut, que é a maior compradora de noz pecan da América do Sul e também possui o maior viveiro de mudas de raiz coberta do mundo. Edson, boa tarde. Boa tarde, Helena. Satisfação. Colheita começando então. 2019 foi maravilhoso. 2020
deixou a desejar? 2021, qual é a expectativa com relação à produtividade, com relação à produção de nosso pecan? Bom, realmente, disseste bem, 2019 foi uma safra muito boa, recorde até então, né? 2020 uma safra das piores, né? Talvez recorde negativo, né? Com problemas climáticos, desde a florada até uma seca na maior parte das regiões muito grave, comprometeu muito a safra. Então o Brasil, que em 19 conseguiu conquistar o posto de quarto maior produtor mundial, né, perdeu esse posto para a Austrália, né, no ano passado, 2020, e retomou agora, ou está retomando, né, com a perspectiva de safra em 2021. Temos uma expectativa agora sim de um novo recorde, uma safra maravilhosa. O clima colaborou muito bem desde da pouca chuva na florada, outubro a novembro, e na maior parte das regiões não tivemos uma estiagem, né, como até estava prevista. Então, as chuvas transcorreram de uma forma dentro de uma normalidade, até algumas regiões um pouco acima da média, né? E, por exemplo, aqui o nosso balanço hídrico foi acima, né? Tivemos um balanço hídrico positivo, né? Quer dizer, choveu mais do que evaporou, né? Tá? Na nossa estação climatológica daqui. Então, estamos aí satisfeitos, né? Com uma espetacular expectativa de safra. E iniciando aí a colheita, né, porque ela não amadurece toda ao mesmo tempo, né? Se observa algumas mais abertas, algumas mais fechadas, né? Isso. Então, dentro dessa ótica, né, a colheita se inicia, né, mas ela se estende um pouquinho porque não amadurece tudo ao mesmo tempo. Edson, o Rio Grande do Sul possui mais de 70% de área cultivada do país, é um dos maiores, é o maior produtor, pode dizer assim, né? O maior produtor. São cerca de 10 mil hectares de área cultivada. Desse total de 10 mil, apenas 4.500 hectares estão produzindo e já estamos com esse recorde todo. Na verdade, uma coisa interessante da nossa pecan é que a evolução é crescente, a partir de agora não para mais, é efeito cascata, porque nós temos menos da metade do pomar plantado em produção, novos pomares já estão sendo plantados. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Exato, Lena, a gente imagina, né, que hoje a gente que fala de uma cultura ainda pouco expressiva na economia do município, né, ou do Rio Grande do Sul, né, e do país, dentro de pouco tempo, né, nos próximos anos, nós teremos sim uma participação importante na economia de Cachoeira, na economia do Rio Grande do Sul, do Brasil, e o Brasil talvez sendo um importante produtor internacional, né, dessa fruta seca, né? Então temos uma perspectiva sólida aí de exportações, né? E esse cenário assim de uma planta de médio e longo prazo, então muita muda indo a campo. Nós temos levantamentos aí da Embrapa dos últimos 3 anos foram cerca de 600 mil mudas a campo, né? Sendo uma importante parcela dessas mudas saindo de Cachoeira, né? Além do nosso viveiro existem outros, né? Especialmente aqui em Cachoeira, que é um polo, então, o principal polo da América do Sul, tanto que somos aí a capital sul-americana da nossa pecan, e da região de Antagorda, que é outro polo, né? Então nós temos um cenário de muitas mudas indo a campo, mas temos um tempo entre o plantio e o início da produção, como tu disseste, né? Menos da metade dos plantios estão em produção e essa produção ainda é pequena, né? Qual é o tempo médio, Edson, de plantar? Com 3 anos, após plantio, ela começa a dar os primeiros frutinhos. Mas é ainda um cultivo incipiente, é uma produção ainda dita quase como não comercial, né? Produção comercial mais significativa a partir do 5º, 6º ano, tá? E aí a coisa é crescente, né? A cada ano aumentando, com alguma possibilidade de diminuição em função de algum revés climático como tivemos em 2020, mas afora isso é só crescer, né? Então dentro de alguns anos certamente a expressão econômica, né, a valorização do percentual de PIB, né, tá? No geral, né, vai ser cada vez maior, né? Tornando aí hoje uma cultura que é considerada até na qualificação de agroquímicos, né, que a gente agora está aumentando, mas quase não tinha nada registrado para Nogueira Pecan, é considerado minor crops, quer dizer, uma cultura ainda pequena, né, perto de outras culturas mais expressivas. Mas estamos crescendo, né, e com perspectivas sólidas aí de ser uma cultura cada vez mais importante para o Brasil. Como é que o mercado internacional está vendo ou está consumindo a noz brasileira? Bom, o Brasil até o momento não exporta.
As amostras que nós enviamos, né, para fora do país foram muito bem aceitas, né, na coloração, no sabor, no tamanho, né, tá? Então a gente fez exportação piloto com pequenas quantidades, sabe de outras empresas que fizeram também alguns testes, mas assim, coisa muito incipiente, né, tá? Então praticamente daria para dizer que o que é produzido no Brasil até o momento é consumido no Brasil. E o Brasil ainda é um importador, inclusive a nossa empresa traz de fora porque não tem produção suficiente sequer para o mercado interno, né? Com o aumento nos próximos anos da produção, o que se espera sim é termos para o abastecimento desse mercado interno, que é grande, né, e que é crescente, e ao mesmo tempo a gente imagina uma capacidade ainda muito maior de absorver a produção do Brasil. E pensamos que logo ali, até por termos mais de 90% da produção do mundo concentrada nos Estados Unidos e do México, que estão no hemisfério norte, né? Enquanto a gente está iniciando a colheita agora, eles iniciam a colheita deles em outubro, novembro, né? Então nós estamos no hemisfério trocado, ou seja, a gente colhe exatamente na entre-safra desses dois maiores produtores. Então isso é uma oportunidade de mercado para abastecer países importadores, né? Como China, por exemplo, né? E que se abastece no hemisfério sul, especialmente da África do Sul, que está ocupando hoje a posição de terceiro lugar, quer dizer, na frente do Brasil. E também da Austrália, né, que hoje ocupa o quinto lugar. O Brasil produzindo tem mercado. Exatamente, Helena. O que a gente observa, né, até essa demanda, né, internacional, né, por frutos secos, por alimentos saudáveis, né, ele é uma realidade crescente, né? E nós temos, né, hoje um planejamento de atendimento dessas demandas, com esses novos pomares que vêm sendo implantados então. Agora, só que cada vez que eu conversei com um importador, né, que a gente já conversou com importadores de vários países, eles querem saber quantos containers nós temos para atender o mês que vem, né? Tem que E ter uma programação. nós não temos volumes ainda, né? Certo. Porque, como a gente falava, os pomares, na sua maior parte, estão ainda iniciando sua produção. Então a gente depende, né? Hoje o mercado internacional é algo muito interessante, temos um câmbio que favorece as exportações, né, tá? Agora, nós não conseguimos atender esse mercado ainda, né, não por falta de qualidade, que nós temos qualidade para atendimento desse mercado, tá? Quando eu falo nós temos, eu também não posso generalizar, porque parte das nozes que chegam até a nossa indústria, né, não são de tão boa qualidade. Mas os pomares novos implantados, né, normalmente, especialmente com as mudas que a gente já selecionou em função disso, são nozes uniformes, com rendimento líquido de amêndoa aproveitável acima de 50%, nozes com a casca fina, uma coloração clara, muito valorizada. Então, assim, a gente imagina uma perspectiva do mercado internacional para a nossa pecan do Brasil muito favorável para os próximos anos, né? E certamente o Brasil vai consolidar essa quarta posição mundial, né, no ranking e elevando os seus números, né? Porque o terceiro, o segundo e o primeiro já tem um mercado consolidado, né? A África do Sul está investindo bastante também, que seria, vamos dizer, o nosso principal concorrente do hemisfério sul, né? Junto com a Austrália. A Austrália menos, mas a África do Sul está plantando bastante nozes também, né? E temos a Argentina aqui do lado, que é um país parceiro, né, tá? E que também está se organizando, está plantando, né, que vem despontando, mas ainda em quantidades inferiores à do Brasil, mas não muito distante, né? E já vem, inclusive, abastecendo o mercado brasileiro, né, tá? Porque diferente do Brasil, eles não têm um mercado consumidor interno muito grande. Então, praticamente, o que a Argentina produz é exportado. E entre os países compradores estão o Brasil e entre as empresas que compram estamos nós. Para a gente encerrar, Edson, uma pergunta que eu acho que não pode deixar de ser feita. A gente mencionou durante essa conversa o fato de que o Brasil não está ainda exportando, porque não tem tanta produção assim, mas a gente sabe também, e é de conhecimento, que o consumo interno brasileiro ainda não está habituado a consumir muito o nosso pecan. O que vai ser feito em torno disso, ou de que maneira isso vai ser trabalhado pelos produtores e pelo setor?
Importante a tua pergunta, Helena, porque nós acreditamos que as nozes pecan estão entre os superalimentos, né? Aqueles alimentos que mais benefícios à saúde humana possam trazer. Inclusive, nesse aspecto de saudabilidade, de benefícios para a saúde, né? Tivemos agora pela manhã, das 10 ao meio-dia, um evento muito importante, né? Promovido pela BNC, né? Tendo a Advinante como uma das patrocinadoras, que foi um encontro, né, de nozes e castanhas na saúde. Temos também uma pesquisa feita na Austrália por brasileiros, também com nozes, especialmente castanha do Brasil, né, mas que retrata então desse grupo das nuts, né, das nozes e castanhas, elementos, né, para benefício da saúde humana. Tá? Então acreditamos que com o aumento do conhecimento, né, dos benefícios das nozes e castanhas para a saúde, tenhamos no mercado interno um aumento do consumo, né, per capita, que hoje é gramas, né, é muito pouco, né? Então queremos sim esse aumento pelo benefício na saúde, né, que nós possamos aí contribuir com os brasileiros também, né, não só pensando em exportação. E um projeto interessante que está, né, tramitando aí, acontecendo em Cachoeira, é a nossa pequena merenda escolar, né? Começou no governo anterior, esperamos que isso vá adiante e sirva de modelo aí a outros governos, né? Porque seria uma maneira de educação alimentar, né, e ao mesmo tempo de dar um alimento rico ali para uma comunidade que muitas vezes sabemos, né, que é a única refeição, né, que faz no dia, né? Então a nossa pecan, né, entrando, né, como um componente da merenda escolar seria uma opção muito interessante aí para a educação, né, do consumo da nossa pecan, né, e ao mesmo tempo no sentido de efetivamente nutrir essas crianças da comunidade escolar. Ok, Edson, a gente agradece mais uma vez muito a tua participação conosco aqui no NT Sul, com esse bate-papo muito legal, esclarecedor, sobre as perspectivas e expectativas aí com relação à produção de nosso pecan. Muito obrigada mais uma vez, viu? Nós que agradecemos e fica o convite, né, tá? Quem quiser conhecer a nossa empresa, então, enfim, trabalhamos, né, de porteira aberta aí para quem quiser nos conhecer, tá? E ao mesmo tempo fica o convite para provar, quem ainda não conhece a nossa pecan, né, tá? E usufruir, então, dos benefícios para a saúde e do sabor, né, maravilhoso da nossa pecan, tá? Aí, mais uma cultura, né? Destaque aqui de Cachoeira do Sul. Aliás, esse ano está sendo generoso com o campo também, né? O clima tem ajudado, tanto para o arroz, tanto quanto para a soja, né? E a nossa pecan também se recuperando aí do ano de 2020, que foi um ano bastante ruim. Bom, nós vamos aqui para mais um bloco de interatividade, como a gente sempre destaca, né? O Telejornal NT Sul é um telejornal colaborativo e você, portanto, pode interagir com a gente aqui, você pode participar com a gente mandando o seu recado, né? Bom, vamos então aqui para as participações. Daqui a pouquinho a gente tem uma história muito bacana para mostrar sobre um ciclista que a gente já falou essa semana, né? Que ele foi aqui do Rio Grande do Sul até a cidade do Rio de Janeiro de bicicleta, obviamente, e já já a gente vai mostrar. Bom, vamos primeiramente aqui para as interações e já já a gente mostra aí essa reportagem. Vamos começar aqui pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente aqui o Guilherme Brívio. O Guilherme está lá em Palmeira das Missões, está mandando aqui uma sugestão para a gente, inclusive, sugestão de reportagem, falando sobre o comércio que eventualmente usa, né, a terminação do preço, né, com R$ 1,99, R$ 2,99, só que aí se a pessoa vai pagar em dinheiro, não consegue receber o troco, né? E ele faz um questionamento sobre isso, vamos buscar a resposta, viu, Guilherme? Grande abraço aí para você. A Lélia Lima também está com a gente aqui participando. A Cirlei Bastos está fazendo aqui um apelo para os professores, né? Muitos professores que não querem retornar para a sala de aula por receio do coronavírus. E ela diz aqui, para os professores que se apresentem para fazer esse teste, já que querem tanto, né, a volta das aulas, diz aqui a Cirlei, ao contrário do que eu mencionei inicialmente. Obrigado, Cirlei, pela sua participação. Reiterando, né, tem a testagem em massa aqui em Cachoeira do Sul, portanto a população realmente precisa aproveitar, né, para tentar conter aí a propagação do coronavírus. A Isabel Cristina Machado também com a gente, vacina para professores e alunos, funcionários de escola. Aí podem voltar às aulas sem vacina, sem aula, diz aqui a Isabel. A Marilene Ram também está com a gente, o Paulo José San Martin, a Vera Domingues, o Cláudio Lopes, muito obrigado a todos vocês aqui pelas participações. Daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui com as mensagens do nosso WhatsApp, então ainda dá tempo de participar, corre aí, vai mandando o seu recado pra gente. Gente, olha só que legal, a gente mostrou aqui no NT Sul a largada da aventura do ciclista Carlos Eduardo Crotti,
que se desafiou, né, a pedalar 1.500 quilômetros desde a estátua em construção do Cristo Protetor de Encantado até o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O desafio, que começou no dia 14 de abril, foi vencido hoje, em torno das 10h30 da manhã. Percurso concluído. Atendendo o pedido aí da nossa produção, ele enviou para a gente alguns registros. Bom dia, povo gaúcho. Finalmente concluímos a missão. Viemos do irmão de Encantado até o outro irmão, Rio de Janeiro, essa belíssima imagem aqui ao fundo. É uma satisfação enorme ter chegado aqui com as próprias pernas, porém foi com o apoio de muita gente que eu consegui chegar aqui, através das mensagens lindas que eu recebi durante o caminho. Não teve sacrifício nenhum, eu amo fazer isso aqui, eu amo pedalar, conhecer pessoas, aprender e crescer com elas. Então, muito obrigado a todo mundo aí que apoiou, e principalmente essa pessoa que está filmando aí, que é minha esposa, que me acompanhou em toda a viagem, e sem ela não seria possível passar por tantos lugares e mostrar para vocês aí como é lindo o nosso Brasil. Fiquem todos com Deus, um abraço no coração. Legal, né? Foi um belo empreendimento aí, um bom desafio, né, que tem a ver com saúde, e ele tinha vários motivos, como a gente mostrou na reportagem na íntegra. Você pode conferir aí esse desafio, né, do ciclista lá no nosso canal do YouTube, tem todos os detalhes, né, da reportagem que a gente apresentou na semana passada, com esse super desafio. Gente, voltando aqui ainda com as informações sobre a Nospecan, né? Agora há pouquinho a gente apresentou a entrevista falando sobre a safra, né? Sobre a colheita aqui em Cachoeira do Sul. A abertura oficial da colheita de nozes vai ser na quinta-feira, a partir das 9 horas, de forma virtual, por causa da pandemia, né? A transmissão vai ser pelo YouTube no canal Rio Grande Rural. O endereço é youtube.com/ematerrs. Cachoeira do Sul é o município com a maior quantidade de hectares plantados no Brasil, 1.150. A cidade também cedia as duas maiores indústrias de processamento do país, a Pecanita e a Divinut. Isso vai ser destaque, né, na transmissão. O prefeito José Otávio Germano, o produtor Ezequiel Garski e a empresa Pecanita devem participar aí desta programação, então não perca. Bom, é hora da gente ir aqui para a telinha para a gente ver os recadinhos que estão chegando aqui dos nossos telespectadores, dos nossos internautas no nosso WhatsApp. Daniel, qual é o WhatsApp do NT Sul para a gente participar ao vivo? Tá na tela, 51997697129. Esse mesmo número você pode aproveitar aí ao longo de todo o dia para nos comunicar sobre uma notícia, para sugerir uma pauta aqui para o telejornal NT Sul, para falar com a nossa produção. Esse número que está na tela aí, viu? Vamos aqui para a tela. A Bia Saldanha está interagindo. Meus netos Valentim e Isabelle assistindo a professora nas atividades da escolinha. Irmão Pedro nas aulas remotas. Amo ajudar nas atividades, diz aí a Bia. Olha aí, né, as figurinhas de olho na telinha aí do celular. Bacana. Obrigado, Bia, por mandar aí essa foto, né? E realmente esse período aí das aulas remotas tem ensejado, né, tem tido a necessidade da participação de pais, né, de alguém que ajude a criançada a estarem aí conectadas nas atividades. Obrigado, Bia, por mandar aí a foto. A Marilu está com a gente. Se a educação fosse prioridade, os governantes deveriam ter colocado os professores e funcionários na lista de prioridades da vacinação. Vacinem que nós voltamos, diz aqui a Marilu. Obrigado pela participação, viu? Grande abraço aí para você, Marilu. O Rangel também está interagindo. Infelizmente, o sistema de bandeiras no Rio Grande do Sul virou questão política e não mais de saúde pública. Muito triste tudo isso, é a opinião do Rangel. Obrigado, Rangel, por também interagir com a gente. O Aristóteles Carpes, de Cachoeira, discorda do projeto de vender terras brasileiras para os estrangeiros. Isso é um absurdo, diz aqui o Aristóteles. Obrigado aí pela participação, viu? A Daisy, não podemos vender para estrangeiros nosso ganha-pão. É das terras que colocamos o alimento em nossa mesa, opina aqui a Daisy. Obrigado, Daisy, também aí por falar sobre esse tema. A Elaine Adorna, também com a gente. Peço que o secretário do Interior dê uma olhada aqui no Taboão, nas estradas e também iluminação pública. Condições precárias, diz aqui a Elaine. Não sei se a gente ainda tem tempo de mostrar aqui a última participação. Bom, vai ficar para amanhã, o nosso tempo está esgotado. Obrigado a você aí que interagiu com a gente aqui nas nossas redes sociais. Nós ficamos por aqui, mas você pode acessar o nosso site para mais informações ou para rever as nossas reportagens. novotempo.com/NTSul. E amanhã o nosso jornal está de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, ao meio-dia. Eu espero por você. Excelente tarde. Até lá. Tchau.